Tudo certo com a câmera? Vamos nessa então, bem-vindo estrategista a mais um vídeo da nossa série do zero à aprovação. Eu sou o João Paulo Teles e é um prazer ter aqui você para mais uma conversa sobre técnicas e táticas de estudo para te levar a uma maior eficiência em chegar à sua aprovação na residência médica. O nosso tópico de hoje é muito interessante e é como metrificar os seus estudos. O que significa metrificar os seus estudos? A gente só melhora o que a gente consegue metrificar. Como que você consegue dizer que melhorou alguma coisa se você não tem um dado objetivo para te dizer o que é que está melhor em relação ao passado? Então isso é uma coisa essencial ao longo do seu planejamento para a prova de residência. Então o primeiro ponto é o que muita gente me pergunta, que é quantas horas você estudava por dia? Metrificar baseado em horas de estudo. E eu respondo claramente, não faço a menor ideia de quantas horas eu estudava por dia. Não metrificava baseado nisso. E por quê que eu acho que essa não é a melhor forma de metrificar? Porque horas por dia, principalmente quando você está se comparando com outras pessoas, parte do pressuposto que vocês começaram no mesmo nível. Ou seja, você está saindo do mesmo ponto, você tem o mesmo rendimento que aquela pessoa e com a mesma quantidade de horas você vai chegar ao mesmo resultado, ou ao menos que aquilo pode servir de base para você. E isso é falso, a gente sabe que isso é falso. Cada um de nós está partindo de um ponto diferente. Isso é verdade tanto em relação ao todo quanto em relação a cada disciplina. Então dizer que você vai precisar da mesma quantidade de horas para cirurgia e clínica é falso. Cada um de nós sabe um pouco mais de um pouco mais do outro, e isso vai nos levar a gastar mais ou menos horas. O fato é, a gente precisa atingir um nível de performance de em torno de 60, 70, 80% baseado no concurso que você quer. A gente precisa atingir um nível de domínio do conteúdo que independe da quantidade de horas. Ninguém vai querer saber se você estudou 1 ou 10 horas por dia. As pessoas vão querer saber quantas questões você acertou na prova. É isso que vai definir se você entra ou não. Você vai querer saber se você domina aquele conteúdo. Você vai se sentir confortável quando você encontrar uma questão de cardiologia e disser: eu domino esse conteúdo, eu estudei o suficiente. Se isso foi 1 hora ou foram 20 horas, tanto faz. Para você o importante é dominar o conteúdo. Então por isso que eu acho que horas de estudo não é a melhor forma. A segunda forma, que é a que eu advogo, número de questões. E aqui no slide vocês conseguem ver o gráfico do número de questões que eu respondi ao longo do ano, por semana, até chegar à fase de revisão final, quando eu estava totalmente dedicado à prova. E aí eu fazia muita prova na íntegra, ficava difícil de contar quantas questões eu resolvia por dia. Mas, nesse gráfico vocês conseguem ver o número de questões mais ou menos. Qual era a minha meta? 300 questões por semana ao longo do planejamento. E quando eu cheguei mais perto, a meta subiu para 400 questões por semana. Por que eu acho que isso é um número interessante? Porque você vai se deparar na prova com questões. Você está treinando para resolver questões. Quanto mais questões você resolver, mais você vai se habituar a resolvê-las. Então, o número de questões é uma coisa fácil de computar. Você consegue saber, além do número, óbvio, quantos por cento você está acertando. Isso é um dado interessante. Mas o número é a constância que você deve focar. Então, 300 questões por semana te dá aí 50 questões por dia com um dia de folga. Eu acho que isso é excelente, é um número mais do que suficiente para você chegar e ser aprovado no final do ano na instituição que você quiser. Com essa quantidade de questões somado à preparação final, na qual eu resolvia um pouco mais de questões, eu cheguei a mais de 18 mil questões respondidas no banco de questões do Estratégia Média. Muitas delas, óbvio, repetidas, a mesma questão mais de uma vez, em outro momento, com outro foco, pensando em outra alternativa, pensando em outro conteúdo, mas foram 18 mil questões. E isso foi a coisa mais importante na minha preparação. Se eu tivesse que escolher só uma atividade para fazer para minha preparação, seria ter resolvido essas questões, beleza? Número de páginas é um outro foco numérico, é uma outra forma de metrificar, mas também acho que é um pouco desinteressante, porque, por exemplo, você vai chegar ao mesmo número de páginas que uma outra pessoa e talvez não ter o mesmo conhecimento e talvez precisar reler todas aquelas páginas. Número de páginas é uma coisa interessante de você ter uma noção quantas você precisa ler dentro daquela semana do seu estudo. E não exatamente ter isso como uma meta, ler 200 ou 100 ou 50 páginas. Se 50 páginas te trouxerem um conteúdo de apendicite aguda, que todo mundo tem que saber para a prova, são 50 páginas para você focar muito tempo. Se 200 páginas te trouxerem todas as vasculites do mundo,
que caem dia sim, dia não, talvez você precise gastar o mesmo tempo que você gastaria para ler as 50 páginas de Apendicite com muito mais atenção. Qual é a periodicidade, então, dessas metas? Ou seja, você vai metrificar os seus estudos baseado numa periodicidade. Você vai dizer, eu preciso de tantas horas por dia, eu preciso de tantas horas por semana, eu preciso de tantas questões por mês. Qual a periodicidade que você deve manter dessas metas? Diária. E aqui eu coloco um ponto que, para mim, pesa muito negativamente sobre a periodicidade diária. Metas diárias te levam à frustração. Por que te levam à frustração? Todo dia é uma chance de você não bater a sua meta. Então, todo dia é uma chance de você se frustrar e dizer, poxa, eu deveria ter feito tantas questões hoje e eu não fiz. E a gente sabe que não vai fazer diferença você fazer 10 questões a menos hoje e 10 questões a mais amanhã. O importante, se tratando de uma preparação de longo prazo, uma preparação de semanas, de meses, é você manter a constância ao longo desse tempo. No gráfico que tinha aqui no último slide, que eu volto agora para vocês verem, vocês podem ver, por exemplo, que teve semanas aqui que eu respondi, sei lá, 20 questões, 30, 40. Eu estava de férias, eu estava com a minha família, na minha cidade, relaxando. Para mim, aquilo foi tão importante quanto a outra semana ali que eu respondi 600, 700 questões. Eu compensei uma na outra e para mim fez sentido no total. O que é que eu acho mais interessante? Semanal. E a meta semanal, assim como a mensal, te traz um porém, te traz um revés, que é a questão da procrastinação. Tem muito cuidado com a procrastinação quando você trata de metas não diárias, né, de metas de mais longo prazo. Se você tem até sábado, por exemplo, para fazer suas 300 questões, para estudar suas 20 horas, 15 horas, enfim, qualquer que seja a sua meta, você pode se sentir confortável na segunda, você pode se sentir confortável na terça e não manter a constância que é necessária. Então, para manter metas semanais ou mensais, é importante ter a mentalidade de fazer assim que puder. É muito melhor você terminar a sua meta mensal no meio do mês e passar o resto do mês mais tranquilo, feliz, colocando em dia o que estava atrasado, adiantando o que virá a seguir, do que você chegar no estresse daqueles últimos dias e ficar correndo contra o tempo. Você não vai estudar bem, você não vai chegar na sua meta e vai se sentir frustrado porque você procrastinou. Eu acho que ter metas semanais e mensais é o melhor método, é o método que traz mais resultado com menos frustração, mas é um método que requer constância, é um método que requer rotina, é um método que requer hábito. E como melhorar a questão de metrificar e associar a metrificação aos seus objetivos. Ter objetivos claros e específicos. Aqui eu trago para vocês um artigo muito interessante de 1981 e um artigo de 1990, mas as coisas do aprendizado não mudaram de algumas décadas para cá, muitas delas. A gente sabe muito mais hoje, mas algumas coisas ainda são perfeitamente aplicáveis. É uma ampla revisão de estudos laboratoriais, estudos de campo em psicologia e em 90% ou mais desses estudos, objetivos específicos e desafiadores levaram a resultados melhores. Então vou repetir, em mais de 90% dos estudos sobre desafios, sobre metas, sobre objetivos, ter objetivos claros e específicos leva a resultados melhores. O que é que isso significa? O seu objetivo da semana não pode ser vou estudar puericultura, é o exemplo que eu coloquei aqui. O seu objetivo da semana tem que ser, vou ler este livro digital, vou fazer 50 questões e no último dia eu vou revisar com 100 questões de puericultura. Não vai ser de uma forma genérica, vou estudar puericultura. Você tem um objetivo claro e levemente desafiador que você consegue alcançar, mas que vai te dar trabalho de alcançar e aquilo vai te dar vontade de começar. Porque você vai dizer, poxa, não posso deixar para a última hora. Eu preciso chegar nesse objetivo específico. E aqui é a segunda pesquisa que é muito interessante, pode servir para vocês de incentivo, é que objetivos autodesignados e sem recompensa monetária podem levar inclusive a resultados melhores. Esse é um estudo que comparou algumas pessoas realizando tarefas que elas mesmas colocavam os seus objetivos, que outras pessoas colocavam os seus objetivos e que isso acontecia com reforço monetário, ou seja, se você terminar a tarefa eu te dou dinheiro, e sem reforço monetário. Obviamente a gente não está falando aqui de dar um carro, de dar um apartamento, está falando de um reforço monetário modesto, mas nesse estudo as pessoas que se designaram os próprios objetivos e que não tinham reforço monetário associado tiveram resultados melhores. Arranje a desculpa que você quiser para esse fato, o fato é um fato, tá aí, oriundo dessa pesquisa e pode te levar a um incentivo para a residência médica, que é geralmente um objetivo autodesignado e sem recompensa monetária. Muito pelo contrário, o residente em geral ganha muito menos do que o médico que está trabalhando na vida, não é? E aí alguns entraves que a gente pode encontrar no meio do caminho,
como eu já falei em outros vídeos, são uma rotina muito oscilante, o cansaço físico, outras atribuições, e por isso que eu reforço a questão das metas serem de ciclos um pouco mais longos, semanal, quinzenal, mensal acho um pouco demais, mas semanal e quinzenal acho que é um bom parâmetro, porque a sua rotina oscila demais. Se você colocar uma meta de tantas horas de estudo diário, você vai se frustrar. Beleza? Dentro dessa questão de metrificar, então a última informação que eu queria trazer aqui é também baseada em um estudo muito interessante de 200 pessoas que fizeram resoluções de ano novo. Então, todo mundo faz resolução de ano novo. A resolução típica do cara que está entrando no 6º ano da faculdade de medicina é: esse ano eu passo na residência médica. E 200 pessoas fizeram resoluções de ano novo. Dessas 200 pessoas, 77% tinham mantido as resoluções em uma semana. Resumo, 23% das pessoas já tinham abandonado suas resoluções de ano novo na primeira semana de janeiro. Para você ver como aquela questão da pirâmide da aprovação é muito significativa. A maioria das pessoas não chega até o final da preparação, ou pelo menos não chega até o final minimamente como eles planejaram. 19% das pessoas apenas mantiveram as resoluções de ano novo em 2 anos. E aí isso pode ser um pouco triste, né? Diz, poxa, é muito mais provável que eu não vá conseguir do que eu vá conseguir. A mensagem que eu quero trazer com esse estudo aqui não é essa. A mensagem é a seguinte: mais de 50% dos que alcançaram a sua meta tiveram ao menos uma escorregada no meio do caminho. Então a mensagem que eu queria trazer aqui você vai escorregar. Na hora que você for metrificar o seu estudo, você vai se frustrar, independente de ser diário, semanal, quinzenal. Em algum momento não vai bater com o que você esperava. Você vai se frustrar. E o que vai diferenciar se você vai chegar no fim ou não é se você voltou ao seu foco ou se você deixou aquela escorregada influenciar você. O último dado aqui, muito interessante também, é o número médio de escorregadas em 2 anos das pessoas que chegaram ao final e alcançaram seus objetivos, que foi 14 escorregadas em 2 anos. Ou seja, a pessoa chegou ao seu objetivo, apesar das 14 escorregadas ao longo de 2 anos, porque a gente sabe que metas grandes estão sujeitas a fracassos ocasionais, e isso não vai definir o seu fracasso geral. Beleza? Então, trace a sua meta, metrifique o seu estudo, qualquer forma é melhor do que nenhuma. Metrifique o seu estudo por coisas objetivas. Pense no início do ano em dominar, em ser melhor que você mesmo. No final do ano, passe a se preocupar com a sua performance, com a quantidade de acertos. E se você escorregar em algum momento, volte ao foco, porque nada está perdido. Beleza? Muito obrigado. Me coloco novamente à disposição para conversar no Instagram sempre que quiserem sobre a vida, sobre a prova, sobre qualquer coisa. E espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Grande abraço.